A criadora do programa de inteligência artificial generativa ChatGPT chegou a um acordo para permitir que o governo dos Estados Unidos tenha acesso a seus novos modelos de linguagem antes de serem lançados. A OpenAI, criadora do programa de inteligência artificial generativa ChatGPT, chegou a um acordo para permitir que o governo dos Estados Unidos tenha acesso a seus novos modelos de linguagem antes de serem lançados. De acordo com a empresa, o objetivo é identificar possíveis riscos e o Instituto de Segurança para a Inteligência Artificial, criado em 2023 pelo governo de Joe Biden, diz que o trabalho vai servir para avaliar as capacidades e os riscos de segurança que possam surgir, além de buscar métodos para gerenciar esses riscos. O órgão também concluiu um acordo similar a um concorrente da OpenAI, destacando que os compromissos firmados são apenas um começo, mas marcam uma etapa importante para ajudar a orientar o futuro da inteligência artificial em direção a uma abordagem responsável. O avanço desses modelos de linguagem aumenta suas capacidades e os riscos associados, especialmente de uso mal intencionado. A inflação na zona do euro voltou a cair e chegou ao nível mais baixo em 3 anos. A inflação interanual na zona do euro caiu para 2,2% em agosto, o nível mais baixo em 3 anos, se aproximando assim do objetivo de 2%, estabelecido pelo Banco Central Europeu. A inflação tinha registrado uma leve recuperação para 2,6% em julho, depois de tímidos 2,5% em junho, de acordo com estimativas divulgadas nesta sexta-feira pela Agência Europeia de Estatísticas. Os valores de agosto constituem a inflação a ritmo anual mais baixa, registrada desde julho de 2021, quando também esteve em 2,2%. O desempenho do mês se apoia numa queda de 3% nos preços da energia. Apesar disso, a inflação subjacente, a mais observada por analistas, já que não considera a energia e os alimentos, registrou 2,8%, uma leve queda, diante dos 2,9% que tinha apresentado em julho. A Eurostat também anunciou que o desemprego na zona do euro, em julho, foi de 6,4%, o mais baixo da série histórica. Um apagão registrado na madrugada desta sexta-feira deixou a Venezuela, incluindo a capital Caracas, no escuro. O governo de Nicolás Maduro atribuiu a falha a uma sabotagem. Um apagão deixou a Venezuela na escuridão nesta sexta-feira. O corte ocorreu pouco antes das 5 da manhã e o ministro do Interior, Diosdado Cabello, informou horas depois que alguns setores de Caracas começavam a retomar o fornecimento. O governo do presidente Nicolás Maduro atribuiu a falha à sabotagem do sistema e uma tentativa de golpe de Estado. Os cortes de eletricidade são frequentes na Venezuela há uma década. O governo normalmente atribui essas falhas a conspirações orquestradas pelos Estados Unidos e pelos opositores para derrubá-lo. Já especialistas e líderes da oposição contrariam a tese de sabotagem e responsabilizam o governo por falta de investimento, incompetência e corrupção. O Ministério Público da Venezuela voltou a intimar para depor o opositor Edmundo Gonçalves Urrutia, investigado após denunciar fraude nas eleições presidenciais. O Ministério Público divulgou que o rival nas urnas do presidente Nicolás Maduro, se ele não comparecer como nas 2 vezes anteriores, o desacato vai implicar em uma ordem de prisão. O Ministério Público venezuelano convocou o líder da oposição, Edmundo Gonçalves Urrutia, para depor novamente na sexta-feira e advertiu que, se ele não comparecer, receberá um mandado de prisão. A intimação, emitida nesta quinta-feira, é a terceira em uma semana. As 2 anteriores foram ignoradas pelo rival do presidente Nicolás Maduro nas eleições, considerando que o órgão atua como um acusador político que o sujeitaria a um processo sem garantias de independência e devido processo. A convocação
como as anteriores, não especifica em que qualidade foi convocado, acusado, testemunha ou especialista, como exigido pela lei venezuelana. González Urrutia está escondido na clandestinidade desde 30 de julho, quando apareceu pela última vez em público. Desde então, ele só se comunicou através das redes sociais. O diplomata de carreira participou nesta quinta-feira, por videoconferência, de uma reunião de ministros das Relações Exteriores da União Europeia, que, como os Estados Unidos e vários países latino-americanos, não reconhecem a vitória de Maduro. O opositor foi um candidato acidental, após a desqualificação da líder da oposição, Maria Corina Machado. Seu partido e aliados afirmam que González Urrutia venceu as eleições e publicou cópias de mais de 80% dos registros de votação, que alegam comprovar a sua vitória. Os documentos foram rejeitados pelo chavismo. O Tribunal Supremo de Justiça validou o resultado oficial do Conselho Nacional Eleitoral, que proclamou Maduro vencedor, com 52% dos votos. 30 migrantes do Equador que se dirigiam para os Estados Unidos pela América Central foram deportados pelo Panamá. Autoridades afirmaram que havia criminosos no grupo. O Panamá deportou 30 migrantes equatorianos que entraram no país através da inóspita selva de Darién, fronteira com a Colômbia. Este é o primeiro grupo de equatorianos deportado pelo Panamá num marco de um acordo com os Estados Unidos. Washington se comprometeu a financiar com 6 milhões de dólares a deportação do país centro-americano de migrantes que cruzem a floresta rumo aos Estados Unidos. A diretora encarregada do Serviço Nacional de Migração, Erli Miranda, indicou que 9 dos deportados são cidadãos de alto perfil, que cometeram diferentes crimes como homicídio, narcotráfico ou associação ilícita. Com as deportações, o governo do presidente José Raul Mulino busca frear a migração na região. Esta perigosa selva se transformou em um corredor para os migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos, apesar dos perigos como rios caudalosos, animais selvagens e grupos criminosos. Neste ano, mais de 230 mil migrantes realizaram esta travessia. Sob o acordo com os Estados Unidos, o Panamá deportou 89 migrantes em 9 dias, entre eles 30 equatorianos que saíram com destino a Manta, a partir do aeroporto de El Broque, da cidade do Panamá. As autoridades de Honduras apreenderam 1.300 quilos de cocaína que foram transportados num veículo na costa caribenha. O valor da droga chega a quase 100 milhões de reais. As autoridades hondurenhas apreenderam 1.300 quilos de cocaína que foram transportados em um veículo na costa caribenha. A operação ocorreu na comunidade Jutiapá, departamento norte da Atlântida. A polícia estimulou o valor das drogas apreendidas em 17 milhões e meio de dólares, ou quase 100 milhões de reais. Não foi informado se houve detenções. Mais de 5 toneladas de cocaína foram apreendidas este ano pelas autoridades hondurenhas. A via aérea onde tivemos alguns resultados. Tem vindo deixar drogas em pequenos aviões e alguns deles e helicópteros foram confiscados. A segunda rota é a marítima e temos uma terceira rota que é a terrestre. Mas nesta rota terrestre, lembre-se que são mais de 5.000 quilômetros para chegar ao objetivo. Então, o que quero dizer é que são os olhos, os ouvidos que as autoridades devem ter que nos levarão à captura dessas pessoas que querem introduzir esses alucinógenos. Honduras e os demais países da América Central são classificados como pontes para a passagem da cocaína dos países produtores da América do Sul para o mercado dos Estados Unidos. O exército de Israel anunciou que matou 3 pessoas nesta sexta-feira na Cisjordânia ocupada, que seriam combatentes do Hamas. 19 pessoas morreram em 3 dias de operação militar no território. Israel anunciou nesta sexta-feira que matou 3 combatentes do Hamas na Cisjordânia ocupada. Isto eleva a 19 o número de palestinos mortos em 3 dias de operação militar neste território, onde cresceu a violência em paralelo à guerra em Gaza.
Testemunhas informaram à AFP de um bombardeio israelense contra um veículo em Zabade, a sudeste da localidade de Jenin. Viemos ver a caminhonete e a encontramos completamente queimada. O fogo era muito forte, ninguém podia se aproximar. Foram mobilizadas equipes de ambulância para a área dos enfrentamentos e chegamos na região, mas a presença das forças de ocupação nos impediu de chegar à área onde havia enfrentamentos e estavam acontecendo os bombardeios. A intervenção inclui bombardeios e incursões com comboios blindados em 4 cidades e 2 campos de refugiados. O governador de Tucarem, onde houve importantes danos, descreveu as operações como inéditas e um sinal perigoso. A ONU advertiu que estas ações aumentam uma situação já explosiva. Mais um obstáculo para os direitos humanos no Afeganistão. O regime talibã anunciou que vai deixar de cooperar com a missão da ONU no país. O Ministério encarregado da moralidade no regime talibã vai deixar de cooperar com a missão das Nações Unidas no Afeganistão, que expressou preocupação com as novas leis que proíbem as mulheres de cantar em público. O Ministério para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício divulgou um comunicado em que afirma que vai deixar de cooperar e vai passar a considerar uma parte contrária à UNAMA, sigla em inglês para Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão. A decisão acontece depois da entidade expressar preocupação com uma lei promulgada em 22 de agosto que determina que as mulheres devem cobrir o rosto e o corpo ao saírem de casa. A nova lei de 35 artigos também obriga as mulheres a garantir que a voz delas não seja ouvida em público, o que as impede de cantar ou recitar poesias, por exemplo. O relator especial para os direitos humanos no Afeganistão, Richard Bennett, afirmou que a nova lei representa um retrocesso. Ele foi proibido na semana passada pelo Talibã de entrar no país. Os talibãs celebram este mês o 3º aniversário do retorno ao poder, depois de entrar em Cabul, sem resistência, em 15 de agosto de 2021. Desde então, aplicaram a lei islâmica de uma forma ultra rigorosa e restringiram severamente a liberdade das mulheres, que são cada vez mais excluídas dos espaços públicos, assim como no primeiro regime, entre 1996 e 2001. O tufão Shanshan avançava em direção ao norte do Japão nesta sexta-feira, depois de provocar chuvas recordes em algumas cidades, caos na rede de transportes e pelo menos 4 mortes. O tufão Shanshan perdeu força e avança para o norte do Japão. A força do tufão, um dos mais intensos a atingir o Japão nas últimas décadas, diminuiu após atingir o extremo sul do país na quinta-feira, com ventos de até 126 km por hora nesta sexta-feira. O fenômeno provocou chuvas recordes em algumas cidades, caos na rede de transportes e mortes. O balanço ainda não é definitivo porque há pessoas desaparecidas. O tufão deixou algumas pessoas gravemente feridas e dezenas com ferimentos leves. Muitas delas devido a janelas quebradas ou telhas arrancadas pelas rajadas de vento que atingiram 252 km por hora na quinta-feira. As autoridades japonesas emitiram um nível de alerta mais elevado e recomendaram evacuações em diversas áreas nas quais vivem 5 milhões de pessoas. Algumas partes da ilha de Kyushu, no sul do arquipélago, registraram nível recorde de chuvas para o mês de agosto, como a cidade de Misato, que recebeu 791,5 milímetros de chuva em 48 horas, segundo a Agência Meteorológica do Japão. De 15 a 17 de agosto, a passagem de outro tufão provocou o cancelamento de centenas de voos e trens no Japão, mas deixou apenas feridos e pequenos danos. Segundo um estudo publicado no mês passado, os tufões na região do Pacífico estão se formando mais perto da costa, se intensificando mais rapidamente e permanecendo em terra por mais tempo, devido às mudanças climáticas. Um piloto da Força Aérea da Ucrânia morreu após o caça F-16, em que repelia um ataque de mísseis russos, cair.
A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Estado-Maior do Exército Ucraniano, menos de um mês depois de Kiev ter recebido as aeronaves de fabricação americana após mais de 2 anos de pedidos feitos aos aliados ocidentais. A Ucrânia informou nesta quinta-feira que um caça F-16 caiu enquanto repelia um ataque de mísseis russos e que o piloto morreu. A aeronave de fabricação americana foi recentemente entregue pelas potências ocidentais para auxiliar Kiev nos combates contra a invasão russa iniciada em fevereiro de 2022. Segundo o Estado-Maior do Exército Ucraniano, os F-16 derrubaram 4 mísseis de cruzeiro russos durante o ataque, mas quando se aproximavam do próximo alvo, a comunicação com um dos aviões foi perdida. As autoridades acrescentaram que, posteriormente, souberam que o avião caiu e o piloto morreu, sem especificar a data do incidente ou o nome do piloto. Mais cedo, nesta quinta-feira, a Força Aérea Ucraniana relatou que um de seus pilotos havia morrido em ataques russos, em massa, na segunda-feira, durante a última onda de bombardeios russos com mísseis e drones, mas sem mencionar a queda do F-16. Segundo o Comando Oeste, o piloto da Força Aérea Olensky Mes morreu defendendo o país, depois de repelir um ataque aéreo russo e destruir 3 mísseis de cruzeiro e um drone de ataque. O anúncio deste acidente ocorre após a Ucrânia ter divulgado, no início de agosto, que recebeu seus primeiros caças F-16 das potências ocidentais, considerados um material militar valioso, após uma espera de mais de 2 anos. Pequenos pássaros coloridos preenchem uma área de floresta nos arredores de Quito, um santuário de flora e fauna com espécies ameaçadas onde ambientalistas e mineradoras se enfrentam por brechas legais. Esta área florestal nos arredores de Quito é um paraíso de grande biodiversidade, onde a mineração artesanal e industrial foi proibida, exceto por uma dezena de concessões dadas anteriormente. Uma consulta popular em 2023 proibiu toda a nova extração mineral em 124 mil hectares do Chocó andino, uma floresta úmida rica em ouro e parte da Reserva Mundial da Biosfera. As pessoas foram contundentes. 70% da população do distrito disse às autoridades que no Chocó andino, na Reserva da Biosfera, nestes territórios não queremos mineração e isso tem que ser respeitado. Mas os ambientalistas e a maioria dos moradores afirmam que nada mudou desde então na área cobiçada pela decisão tomada pela maioria do eleitorado da capital Quito. No Chocó andino, que abriga cerca de 600 espécies de aves, 270 de mamíferos e 140 de anfíbios, a mineração continua e exige que o governo nacional e as autoridades locais ordenem a suspensão dessas atividades. A indústria mineradora é um setor estratégico em uma economia dependente do petróleo. A presidente da Câmara de Mineração do Equador, Maria Eulália Silva, defende que a mineração é uma atividade controlada e garante que proibir uma indústria não é a forma de cuidar do meio ambiente. Mas opositores à mineração na região sustentam que falta clareza em uma decisão do Tribunal Constitucional que deu origem à consulta, para que o mandato popular seja definitivamente executado e não haja novas operações de mineração no local, onde os ecossistemas são muito vulneráveis. São ecossistemas muito frágeis. Você está vendo beija-flores, por exemplo. Imaginem nessas espécies, esses animais muito pequenos, o que implica uma explosão para quebrar a rocha, a abertura de uma estrada para a passagem de grandes caminhões, tratores. Seria terrível, isso acabaria com toda essa biodiversidade. Cerca de 21 mil pessoas vivem na floresta, que faz parte do Gran Chocó, um corredor florestal entre o Panamá e o Peru. Em meio ao confronto entre ambientalistas e mineradoras, os visitantes continuam maravilhados com este oásis natural, localizado a 90 minutos da capital do Equador. E a gente vai para o intervalo rapidinho. A gente volta daqui a pouquinho. Até já.